O que eu vou falar aqui, eu vou a partir do que teria sido, imagino que teria sido o aval de Henderson, para eu achar que foi uma boa contratação, dessa vez, em 2023. Porque Diego Souza não tem, no time atual do Sport, é difícil imaginar um ataque Diego Souza e Wagner Love. Ou seria um com 38, outro com 39, né? Assim, não consigo imaginar. Que eles podem jogar juntos, poderiam jogar juntos em algum momento? Talvez, em alguma situação de jogo, mas, tipo, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, alguma parte da partida e, de repente, um dos dois sai. Imaginar um time titular onde são os dois, assim, por uma fração de tempo maior, sei lá, 45, 60 minutos, assim, acho meio impensado. Seria um jogo perdido, assim, sei lá, um jogo decisivo, mas, assim, de forma regular, tipo, a caminhada ali da segunda divisão, o ataque do Sport agora é Wagner Love, Diego Souza e mais um. Eu acho difícil. Então, essa conversa de Henderson, acho que imagino que deve ter sido para o próprio Diego Souza entender como seria a utilização dele. Porque se ele vier com consciente que ele pode ser utilizado, primeiro, que esse ataque do Sport, a rotatividade é muito grande, né? Mas que ele vá ser utilizado, talvez não como titular, mas uma peça que vai ser acionada. Tipo, o Wagner Love não tem reserva, já ficou fora de 2 jogos aí, poderia ter sido Diego Souza. Durante a partida joga 60 minutos, quando ele sai, quem é que está entrando? Gabriel Santos, ou vai entrar, sei lá, Fabrício Daniel, não está resolvendo nada, pode ser Diego Souza. Se Diego se ele ficou consciente dessa parte, eu acho que ele poderá ser utilizado. Eu acredito que ele possa fazer isso, tá? Porque é uma coisa que você falou muito do grupo. No grupo do esporte, porque ele nunca foi um problema, não, né? Sempre teve essa imagem de fora, mas no esporte nunca teve. Dentro de briga, da confusão, nunca foi essa figura, não, né, nos anos em que ele esteve no esporte. Esse ano agora, já na reta final de carreira, veja só, ele estava entre jogar no esporte e se aposentar. Então, assim, não é que o esporte, como o Fred até brincou uma vez, o esporte estava disputando o Diego Souza com a aposentadoria dele. Era o concorrente do esporte, era a aposentadoria de Diego Souza. Tá mesmo, o cara é milionário já. O cara é milionário, agora eu quero curtir a família nos Estados Unidos, onde ele estava, inclusive. Mas se ele quer 6 meses, uma reta final da segunda divisão, para, de repente, terminar de ajudar o esporte a subir para a primeira divisão, porque nos 4 anos em que ele jogou no esporte, o esporte jogou a primeira divisão e permaneceu em todos esses anos. O rebaixamento do esporte é em 2018, quando ele sai. Seria até curioso ele voltar e, de repente, o esporte sobe, ou seja, seria 4 anos de primeira divisão ficando e 1 ano de segunda divisão subindo. Mas, assim, isso depois de um turno todo, né? Eu acho que ele pode ser utilizado dessa forma, Fred. Espero que não seja um custo alto, mas assim, Jorge Nicola também deu no blog dele, também informou que seria um contrato de performance. Acho que faz sentido. O de Wagner Love era um pouco disso ano passado também, né? De ter metas, ou seja, é algo natural do futebol. O esporte não imagina que vai pagar, não tem necessidade nenhuma na folha de pagar um salário, sei lá, 200 mil reais para o Diego Souza. Seria assim, uma maluquice. Tomara que não tenha sido. Seria uma maluquice, porque o esporte tem nem dinheiro para isso. E, sobretudo, para um jogador que talvez não seja titular. Mas um contrato de produtividade, aí eu acho que ele pode ganhar, inclusive no final do ano, porque o esporte, se subir, vai receber um bom dinheiro, poderia pagar parte disso, como seria o caso de Wagner Love também. Nesse caso, seria bom para as duas partes, porque Diego no esporte ele costuma render. Então, acho que ele pode render. Se a torcida, depois desses 6 anos, entender que está chegando um jogador de 38 anos, que não é um jogador de 38 anos como era Wagner Love. Porque Diego Souza, já em 2017, no esporte, já era um jogador com a recomposição um pouco pior. É um jogador que quando estava com a bola, ele não terrou para o adversário para a turma tirar a bola dele. Mas para recuperar a bola, ele já não tinha tanto essa parte. E Wagner Love tinha, mas surpreendeu todo mundo também, né? Quando o esporte anunciou Wagner Love, eu lembro, a gente não esperava esse jogador. Já falei várias vezes aqui. Que o esporte contratou um jogador e recebeu outro melhor. Que recebeu um cara que voltava para o meio campo para roubar a bola. Um cara que arrumava a bola, que armava a jogada assim. Pô, como é que esse cara com 38 anos, agora 39, está fazendo isso? Diego Souza acho que não fará isso. Porque já não vinha fazendo isso. Alguns anos já não fazia. No último ano do esporte, onde ele já deixou de ser meia para virar atacante, inclusive quando ele vai para a seleção brasileira, ele não foi convocado como meia. Já foi convocado para ser um centroavante. Tite procurava Diego Souza naquele momento um centroavante para a seleção brasileira, visando uma situação de jogo para a Copa do Mundo 2018. E isso ali, Diego Souza se firmou como centroavante. Um jogador cujo primeiro ano no Fluminense era volante. Ele foi volante, meia, foi até chegar atacante na última parte da carreira. E acho que é assim que ele volta para o esporte, para ser um centroavante, um cara fixo na área. E sendo esse cara fixo na área, ele vai precisar ser um cara de situação de jogo. Não acho que Wagner Love vai ser deslocado para a ponta, vai virar meia, vai fazer nada do tipo. O Diego Souza vai voltar a ser jogado, vai voltar a ser utilizado como uma meia. Eu não imagino. Acho que vendo o que Henderson vem fazendo com o esporte,
de ser algo tão didático, de ó, o Sport tá, perdeu o meia, ele não está colocando nenhum jogador que já jogou na meia para jogar ali. Bota um menino na base para ser meia. E a gente vem criticando bastante isso. Não, pô, bota Juba, recua Love, não. Bota Juan Xavier, bota Lucas André. Então aí vai fazendo essas funções. Então, assim, dentro dessa lógica, eu não acho que ele faria isso com o Diego Souza. Eu acho que que Diego Souza vai chegar como centroavante e assim será utilizado. Não tenho dúvida que ele vem dessa forma. Claro que Henderson já utilizou o próprio Gabriel, né, numa função esse ano, jogando ao lado de Wagner Love, né, utilizou o Fabrício, então não acho impossível que em retas finais, assim, em momentos Nem eu, dessa pontuais e forma também não. específicos, eles joguem juntos, mas seria muito, muito surpreendente uma escalação inicial com os dois em campo. Eu, todo mundo sabe, sempre fui um fã de Diego Souza no esporte, acho que a relação é uma relação especial, acho que é mútua, inclusive, a torcida tem uma idolatria por ele, ou parte da torcida, né? Não é uma unanimidade, e ele tem um carinho, né? E sempre respondeu muito bem ao esporte. Acho que ele vai fazer o possível e o impossível para responder dessa vez. Porém, não tenho a menor dúvida que vai ser o maior desafio dele no esporte, pela idade, mas fundamentalmente por estar voltando de lesão e tendo jogado muito pouco na temporada, o que é raro para Diego Souza. Diego Souza não é um jogador com histórico grave de lesões. E essa lesão que ele teve no Grêmio também não é nada grave, gravíssimo, mas deixou ele no estaleiro, num clube que tinha concorrência muito pesada, né? Afinal, Soares assumiu o posto de titular na vaga dele, tá? E ele aos poucos foi perdendo espaço, a lesão, basicamente sem chance nenhuma de jogar no Grêmio, e o resto da história a gente já falou aqui algumas vezes, né? Tinha como objetivo principal encerrar sua carreira no Grêmio, já estava lá, já estava absolutamente adaptado, feliz, mesmo numa condição mais difícil de jogar. Porém, o Grêmio sinalizou negativamente. A partir daí, o próprio Diego e pessoas ao seu redor sinalizaram desde sempre, né, que o esporte era a melhor porta para ele seguir os últimos passos da carreira. Mas a gente também já trouxe algumas vezes o quanto o esporte relutou. E relutou muito. E relutou demais. Tá? Diego não vem para o esporte, não volta para o esporte em um cenário de convicção absoluta de quem o traz. Caso todos os detalhes passados por Nicola na postagem dele em relação a contrato, gatilhos, caso tudo isso seja realmente verdade, vai ficar claro que houve um entendimento na linha do que Anderson expôs naquela entrevista coletiva e na linha do que o esporte buscava, como o Cássio já falou, algo próximo ao que Wagner Love aceitou para jogar no esporte. Lembrando que Wagner Love, ano passado, veio para o esporte recebendo um salário abaixo da média do elenco para uma Série B. Um salário de 70, 80 mil reais. E a resposta dele já foi interessante ano passado e esse ano é muito, muito boa. A história de Diego Souza no esporte ajuda muito. O exemplo de Wagner Love no esporte ajuda muito também, porque foi um cara que chegou e respondeu muito bem. E há também um lado importante que é o quanto o Diego Souza vai funcionar como. Vou até usar o termo que ele mesmo usa na música, tudo, embaixador, né? Ele vem para estimular ainda mais que a torcida volte. A torcida vem dando uma. Tudo bem que tá chovendo muito aqui no Recife. No próprio Santa Cruz hoje, 14 mil pessoas, muito abaixo, né, do que o Santa Cruz costuma colocar em jogos de esporte, mas a torcida já não vem com grandes públicos na ilha, como chegou a ter nessa temporada. Diego Souza é quase uma garantia de retorno desse público e também um para-raio, né, um escudo, porque é um cara que vem, mesmo sem jogar, mesmo entrando pouco, com a responsabilidade
de ser uma referência, um dos líderes do elenco. Tá? Então, esse é o cenário. Diego Souza volta, o Sport ganha a opção de um jogador decisivo, um jogador que sabe fazer gol, um jogador que é muito inteligente, mesmo lento, mesmo longe dos seus melhores dias, é um cara que vai ajudar ali na frente. Eu não tenho a menor dúvida que vai ajudar mais do que Gabriel ajudou na temporada, do que Kaique, do que outros nomes que o Sport teve.